Olá, mulheres lindas e abençoadas. O nosso tempo aqui de palavra e oração, hoje eu quero falar sobre a gentileza. Gente, como é maravilhoso, como é poderoso quando a gente recebe uma palavra gentil, quando a gente recebe uma palavra amorosa, não é verdade? Mas a pergunta para nós hoje é: será que nós estamos sendo mulheres, pessoas gentis, amáveis com as outras pessoas? Porque é tão ruim quando a gente recebe uma palavra grosseira, quando a gente recebe uma palavra tão ríspida de alguém, mas quantas vezes eu já fui ríspida, já fui grosseira, já não tive paciência com alguém, e o pior é que muitas vezes nós temos até uma probabilidade de sermos mais gentis e amáveis lá fora com pessoas que a gente não conhece do que com pessoas que convivem conosco. Talvez aí, nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossos filhos, pessoas do nosso trabalho. Às vezes as pessoas mais íntimas da nossa vida são as pessoas que recebem até o pior da gente. Mas que hoje a gente possa realmente aprender a ser essa mulher, com o jeito de falar lapidado. A gente pode melhorar o nosso jeito de se comunicar, a gente pode melhorar as nossas palavras, porque existe um poder na palavra que é gentil, na pessoa que é gentil. Então hoje eu quero ler com você Provérbios 15, versículo 1, que ele diz assim: a resposta gentil, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. A língua dos sábios, olha isso que lindo, a língua dos sábios, ela torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Qual é a escolha nossa? A gente tem a escolha sempre. Talvez muitas pessoas foram criadas, num ambiente assim tão ríspido, tão duro, tão grosseiro, com palavrões, com palavras assim tão baixas, E às vezes a pessoa ela se acostumou a desenvolver uma comunicação desse jeito. Mas quando nós conhecemos a Cristo, eu sempre falo que a nossa cultura ela não é mais a cultura da terra, nem a cultura dos nossos descendentes. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa cultura ela passa a ser uma cultura celestial. E nós aprendemos com Cristo. Gente, talvez a gente vai ter que aprender tudo com Ele, tudo, o jeito de pensar, o que nós devemos manter em nosso coração, o que devemos manter em nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas palavras, porque a boca ela fala do que está cheio o coração. O que você mantém dentro do seu coração, ele vai refletir nas suas palavras. Então, não tem como uma pessoa amarga, não tem como uma pessoa grosseira, não tem como uma pessoa que é ressentida com os outros, ressentida com a vida, ter gentileza e amor nos seus lábios, não tem. Então, primeiro você tem que cuidar do seu coração, cuidar com os seus pensamentos, você tem que cuidar e aí, consequentemente, você terá um jeito de falar mais gentil, você vai ter palavras mais amorosas. Sabe aquela pessoa que sempre sabe colocar a palavra certa no momento certo? É ser essa pessoa. Às vezes a gente fala muito na hora errada, gente. Quantas vezes eu já estava assim num lugar e a minha palavra ou o meu jeito foi desagradável. Por quê? Porque eu falei a coisa errada na hora errada. Eu falei no calor da emoção. Eu falei no impulso dos meus sentimentos. E aí eu despejei a minha ira em pessoas que não me machucaram. Quantas vezes eu já ofendi pessoas que não me ofenderam? Então que hoje você possa ouvir essa palavra e trazer esse entendimento, gente, que a palavra gentil ela desvia a ira, ela desvia o furor. A palavra gentil, ela traz paz. A palavra gentil não deixa a briga crescer. Então, às vezes no momento de uma briga, às vezes você está lá na briga, com seus filhos, numa briga com seu marido, na briga com alguém lá da sua família e de repente você vem com uma palavra gentil. Às vezes você vai vir com um pedido de perdão, com um pedido de desculpa. Às vezes você vai abaixar o tom, vai tornar a sua palavra um pouco mais suave, o seu tom mais suave. E aí você vai trazer, gente, uma resolução para essa briga. Você vai trazer uma resolução para esse conflito. Então, tem gente que ama estar brigando, tem gente que ama estar em conflito, sabe? Tem gente que tem uma amargura nas palavras, não é verdade, gente? Sim ou não? Escreva aqui nos comentários se não é assim. Mas quando esse versículo, ele ensina
agente sobre a comunicação, ele está nos ensinando. Sejam pessoas gentis na palavra, sejam pessoas gentis na comunicação. Por quê? Olha o que ele fala aqui. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Quando você vê uma pessoa sábia falar, você quer sentar para ouvir ela falar. Mas quando ele diz aqui, né? Mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. A boca do tolo só despeja insensatez. Ninguém quer estar na mesa de um tolo. Sabe, ninguém quer estar na mesa de um tolo, ninguém quer estar na mesa de alguém que só fala besteira. Você quer estar ouvindo uma pessoa sábia falar. Por quê? Porque aquilo traz tanta coisa boa para a nossa vida, não é verdade? Então que hoje você escolha ser uma pessoa gentil, com palavras gentis, com comportamento gentil. Posso ouvir um amém? Escreva aqui nos comentários: Senhor, me ensina a ser uma pessoa gentil com uma palavra gentil. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos essa palavra. Se você estiver aí no lugar que você possa fechar os seus olhos, feche os seus olhos em fé, que nós vamos orar todos juntos agora. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, Pai, nos ajuda. Nos ajuda porque às vezes temos sido tão consumidos, Pai, pela nossa rotina, pela nossa vida, e às vezes lá no nosso trabalho, na nossa família, a gente fica lidando com tantos problemas e isso fica tornando o nosso coração mais amargo, a gente fica lidando, Senhor, com tantas demandas, com tantos problemas e às vezes a gente se torna uma pessoa ríspida, grosseira, às vezes uma pessoa tão estúpida, Senhor, no jeito de falar, nas palavras, mas que hoje, Senhor, nesse dia, eu possa entender o poder da gentileza, o poder de ter uma palavra gentil, de ter uma comunicação, Senhor, com palavras boas, com palavras agradáveis. O quanto, Senhor, quando uma palavra gentil chega, ela apazigua, Deus. Ela traz paz, ela quebra, Senhor, palavras malditas, ela quebra conflitos, ela desfaz o mal. Espírito Santo, me torna uma pessoa sábia nas palavras, porque o sábio é aquele que quer ser ouvido. O sábio é aquele, Senhor, que as pessoas passam a amar a instrução por causa do sábio. Mas o tolo, o insensato, Deus, ele causa desgosto. A palavra dele, Senhor, é sempre uma palavra pesada, uma palavra amarga, uma palavra que gera desconforto. Espírito Santo, nos ensina, Senhor, a ter essa palavra, essa gentileza em nossos lábios, em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus pela Tua palavra nesse dia, Senhor. Que o Senhor realmente possa falar com você e que o Senhor possa melhorar o nosso jeito, né? Lapidar a nossa comunicação. Eu sei que o Senhor falou poderosamente aqui com você. Eu sei que tem pessoas aqui que quando você entender isso, você vai mudar o seu ambiente. Você vai mudar a sua casa, você vai mudar a sua geografia, você vai mudar até o seu trabalho. Você vai melhorar aquilo que você está procurando tanto crescer, melhorar, desenvolver. E talvez o que você precisa melhorar é a comunicação. Que o Senhor realmente possa falar profundamente ao seu coração nesse dia. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu aqui no canal, vai bem rapidinho ali e se inscreva, porque todos os dias a gente tem aqui um tempo de palavra e oração e eu vou estar aqui esperando você.